Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Legislação Participativa destinada a debater o tema greve da educação pública federal. Ressalto que a presente audiência decorre de aprovação do requerimento 95 de 2024, de minha autoria, Glauber Braga, aprovado por essa Comissão de Legislação Participativa. Quero agradecer a presença dos membros, do colegiado, convidados e de todos e todas que nos assistem. Informo que esse evento está sendo transmitido via internet e o vídeo pode ser acessado pela página da CLP no site da Câmara dos Deputados e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. É importante ressaltar que, a partir da página da comissão, todos os cidadãos podem participar de debates interativos online em todos os eventos da CLP, enviando perguntas que, ao final, serão submetidas à mesa para manifestação dos convidados e convidadas. Antes de passar os debates, eu vou fazer aqui a leitura dos procedimentos. Senhoras e senhores deputados que estiverem interessados em interpelar expositores, vão se inscrever previamente junto à mesa. Cada convidado vai ter o tempo de 7 minutos para sua exposição. Após o encerramento das exposições, cada deputado inscrito vai ter o prazo de 3 minutos para fazer as suas considerações. Bem-vindos, bem-vindas, que bom que estão aqui com a gente na Comissão de Legislação Participativa. Essa comissão lá atrás foi idealizada pela deputada Luísa Erundina para fazer interlocução com movimentos sociais, sindicatos, associações, sociedade civil organizada. Não à toa é uma das mais questionadas e atacadas por determinados deputados que não querem o compartilhamento do poder ou do micropoder, mas a Comissão de Legislação Participativa tem esse objetivo, não só em relação à audiência de hoje, que trata da rede federal, da greve, da mobilização que está sendo feita nacionalmente em defesa da educação pública e do pensamento crítico, mas em relação a outros temas futuros que as senhoras e os senhores quiserem, encaminhem à Comissão de Legislação Participativa, que a gente faz a apresentação aqui da proposta. Mas não precisa ser um parlamentar a apresentar na CLP. Se vocês quiserem apresentar um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição, convocação de um ministro de Estado, audiência pública, tudo que um mandato parlamentar pode fazer, hoje não existe mais aquela necessidade nacional de um projeto de iniciativa popular com mais de 1 milhão de assinaturas. Claro que quando vem com 1 milhão, vem com um respaldo social inegável. Mas, através da CLP, da comissão, os senhores e senhoras podem fazer, a partir dos sindicatos, federações, associações. Depende só de duas coisas e é muito simples, né? Depende da demonstração da formalização daquela entidade, associação ou movimento, e depende da ata da reunião onde ficou deliberado o que seria mandado para a CLP. Vai chegar aqui, eu como presidente vou designar um relator, o relator vai apresentar um parecer contrário ou favorável, vamos dizer que seja um projeto de lei. Apresentado o parecer favorável, votado e aprovado, ela passa a tramitar na Câmara como um projeto da Comissão de Legislação Participativa com iniciativa dos movimentos. Além disso, quando você apresenta como sugestão, você pode participar de todas as etapas de tramitação na comissão. Então, apresentou o requerimento, você pode fazer a defesa do requerimento, seja online, seja presencialmente, né? E depois aprovado, você vai ter a possibilidade também de sustentar a sugestão num debate com os parlamentares. Essa é a única comissão da Câmara que se faz isso. Todas as outras, as palavras são restritas a convidados em audiência ou aos parlamentares. Aqui não, aqui a sustentação oral dos projetos apresentados podem ser feitos pelas associações e movimentos. Saudar a mobilização que as senhoras e senhores, que vocês têm tocado em todo o país em defesa da educação pública brasileira. Essa audiência foi marcada, Berna está aqui me chamando a atenção, que vai distribuir isso que eu falei, do que precisa para apresentar uma sugestão. Berna vai estar distribuindo no folheto aí para vocês. Essa audiência teve que ser marcada com rapidez,
por conta dos acontecimentos, né, da mobilização, das negociações, da ausência delas em determinados momentos. Então, não tinha como a gente adiar. Mas eu, pessoalmente, já tinha um compromisso no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho que estar no município de Nova Friburgo hoje às 18 horas. Então, desço no Rio e ainda pego mais de 150 quilômetros de estrada. Então, eu vou ter que me dirigir ao aeroporto aproximadamente às 11 horas. Estava aqui conversando com o Lobão sobre o assunto. Aí, muito provavelmente, um outro deputado ou deputada me substitui na condução dos trabalhos e, evidentemente, recolhendo com vocês todos os encaminhamentos. Eu apresentei na íntegra o requerimento como me foi apresentado para quem fosse debatedor ou debatedora. Agora, na Comissão de Legislação Participativa, a gente prima aqui pela informalidade, ou seja, pela formalização dos conteúdos e encaminhamentos, mas pela informalidade no debate. Então, tendo tempo disponível para além das exposições, a gente abre para a plenária, quem quiser faz a sua intervenção, faz a sua fala, faz a sua crítica, está aberto para que todos possam fazê-lo. E nós vamos, Vitor, quem assumir, deixar essa mesma recomendação para que a pessoa que estiver conduzindo, que a gente ainda não sabe quem possa fazer da mesma forma. Sem mais delongas, vamos convidar aqui Carlos Davi Lobão, coordenador-geral do Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica. Gustavo Seferian Machado, presidente do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Ivanilda Reis, representante da FASUBRA, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnicos Administrativos e Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, FASUBRA Sindical. Mário dos Santos Barbosa, diretor do Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério de Gestão e Inovação. O senhor Mário está aqui conosco? Se ainda não, temos a expectativa que chegue. Fernando Antônio dos Santos Matos, coordenador-geral de articulação institucional do Ministério da Educação. Está online, vai entrar online aqui também na nossa audiência. Bom, já falei. Lobão, está contigo. Obrigado. Alô. Bom dia a todas e todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nessa comissão, o povo pode falar. Então vamos começar pelo bom dia. Depois dizer que eu hoje estou fazendo aqui uma grande inveja a Gustavo, né? Eu estou ao lado de minha guerreira aqui. E ele não está, ele está com ciúme, viu, Ivanilda? Então, muito importante a gente estar aqui juntos, pessoal, nessa audiência pública. Eu queria muito agradecer ao deputado Glauber, porque quando nós solicitamos, discutimos com ele essa possibilidade, ele foi muito apoiador, fortalecedor dessa ideia. Então, muito obrigado, deputado. Vocês são parceiros muito grandes. Os seus mandatos estarão na história desse país como defensores dos interesses da classe trabalhadora, pode ter certeza. Eu queria começar aqui, aproveitando esse momento, para falar um pouco dessa história da greve. Amanhã, o Sinasef começa uma plenária. Essa plenária vai decidir se a gente assina ou não assina o acordo proposto pelo governo. Claro que várias rodadas de assembleia já aconteceram no Brasil afora, e nós temos aqui, nas nossas anotações, qual é a tendência da plenária de amanhã. Mas eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre a história da greve. Como é que essa história se deu. Para vocês entenderem o grau de respeito que o governo teve com seus parceiros, com a educação federal e seus trabalhadores. Essa greve começa a ser discutida como possibilidade de fazer uma greve no dia 30 de agosto de 2023. E por que no dia 30 de agosto de 2023? Porque nesse dia nós ouvimos do governo de que em 2024 os servidores públicos federais teriam seus salários congelados. Foi um choque para a gente. Caiu tudo sobre as nossas cabeças. Porque nós vimos de uma luta muito forte para derrotar aqueles que congelavam os nossos salários, a ultradireita,
e ouvir daquele governo que nós elegemos que ele ia congelar os nossos salários. Não foi simples. Não foi nada natural. E aí nós começamos a fazer um processo de discussão que nós não aceitaríamos o congelamento de salário em 2024. Quando chegou no dia 18 de dezembro de 2023, a porrada ainda é maior. Não só vamos congelar os seus salários em 2024, mas a nossa proposta para vocês é única e exclusivamente a garantia que vocês não vão perder salários durante os 4 anos do atual governo. Mas as perdas salariais causadas pela granada no seu bolso, que exploda. Foi esse a proposta apresentada no dia 18 de dezembro. E foi um choque para a gente. Porque nós tínhamos o compromisso, quando fomos lançar a Mesa Nacional de Negociação Permanente, com o discurso do ministro Haddad, de que o atual governo tinha uma obrigação de tirar a granada do nosso bolso. E qual era a granada do nosso bolso? Quem lembra? As palavras literais do senhor Paulo Guedes. Abracei eles, me fiz de amigo e coloquei uma granada no bolso. Congelei os salários. Isso é a granada no bolso. A granada no bolso foi o congelamento dos nossos salários, causando uma perda enorme. Sabe qual foi a inflação do governo Bolsonaro? 26%. E nós não tivemos nada. Fomos recebidos pelo governo Bolsonaro depois de uma série de ofícios insistindo que a gente fosse recebidos. Subimos lá no Ministério da Economia para conversar com o governo Bolsonaro e ele dizia assim, olha, para ficar bem claro, isso aqui não é nenhuma reunião, isso não é nenhuma negociação. Vocês disseram que queriam ouvir a gente. Então, estou recebendo vocês para falar com vocês. O que é que vocês querem falar? Cinema, esporte, futebol, o que é? Era desse jeito que o governo Bolsonaro recebia a gente. E dizia, não, a gente quer falar sobre nossas vidas, sobre nossos salários. Não, a gente não discute com trabalhadores. Esse era o governo Bolsonaro. Nós não discutimos com trabalhadores. Então nós criamos uma esperança de que a gente conseguiria, no governo que nós o elegemos, não só avançar nas questões financeiras, porque nós queríamos sim recuperar as perdas salariais de uma inflação de 26% acumulada em 4 anos, que nós tivemos 0 de reajuste. Então nós queríamos recuperar isso. Como também nós queríamos o quê? Nós queríamos fazer um revogaço de todas as maldades que foram através de portarias, de instituições normativas e de decretos feitos pelo governo Bolsonaro. E o governo Lula até agora só propôs a revogação de um desses arcabouços deixados pelo Bolsonaro. Só tem uma promessa de revogação, que é a portaria 983, se a gente encerrar a greve. Se não encerrar, ela continua. Única portaria do Bolsonaro. E sabe o que é que essa portaria faz, pessoal? Proíbe os professores EBTT dos institutos federais a fazer pesquisa, a fazer extensão. E se você listar os 400 maiores pesquisadores deste país, 150 pesquisadores são dos institutos federais. É um ataque à nossa autonomia, a autonomia do país, da construção de ciência, de tecnologia, de know-how. É um ataque ao saber. É um ataque à produção de riqueza e independência do país. E para prometer a revogação dessa famigerada portaria, nós temos que terminar a greve, senão ela continua. Mas vamos lá. Nós não tivemos outros caminhos. E o que é que a gente via pela grande imprensa? Que a greve ia acontecer, como se fosse uma coisa natural. Ah, mas a educação é prioridade, a educação é minha obsessão. Como assim a sua prioridade? Você nunca chamou a gente para conversar? Olhe a lista de convidados e audiências que aconteceram no Congresso Nacional. Aliás, no MEC. O governo nunca recebeu as nossas entidades. E eu queria terminar dizendo o seguinte, pessoal. Isso que está acontecendo hoje revela o tratamento que o governo deu a gente todo esse processo. Cadê o MGI na mesa? Cadê o MEC na mesa? E foram convidados. Por que não estão aqui? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês para terminar, deputado. Você sabe o que a gente soube nesse processo? Que aquela história de R$0 para
os servidores públicos federais na LOA de 2024 era mentira. Tinha dinheiro para os servidores públicos federais. Mas sabe quais servidores públicos federais têm dinheiro? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aqueles que apoiaram a candidatura de Lula. Você lembra aquela campanha que eles fizeram de apoio? É brincadeira. Então, pessoal, nós vivemos uma situação de muito desrespeito, de muita desconsideração e de falta de consideração de respeito. Porque a ausência do governo nesta mesa aqui, de uma convocação oficial, de um convite oficial, feito por esta casa, por esta comissão, revela isso. Educação para esses senhores não é prioridade. Educação para esses senhores não é obsessão. Mas para a gente é. E nós trabalhamos com a educação para o povo brasileiro, para o povo pobre brasileiro. É nas universidades federais, é nos institutos federais que o povo pobre brasileiro tem condições de alcançar algo a mais. E vamos manter com muita coerência o nosso trabalho, a nossa disposição de fazer da educação federal desse país, como ela é hoje, a maior e melhor educação desse país. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lobão, pela sua intervenção. Se a gente tiver indicativo de chegada do senhor Mário dos Santos Barbosa, eu queria pedir que a mesa pudesse ser aqui comunicada. O senhor Fernando Antônio dos Santos Matos, coordenador-geral de articulação institucional do Ministério da Educação, a gente tem a confirmação de que já está online e que daqui a pouco vai entrar para fazer a sua exposição. Gustavo? Bom dia a todas, todes e todos. Queria de início agradecer imensamente o convite, a iniciativa e o empenho do deputado Glauber Braga para a gente poder estar aqui uma vez mais na Câmara dos Deputados, debatendo as greves da educação federal, a movimentação toda construída pelas categorias de técnico-administrativos em educação e docentes que vem construindo de uma forma heróica, aguerrida, esse que, sem sombra de dúvida, é um dos mais significativos movimentos que se colocam nesse momento contra a agenda do capital, se somando hoje, felizmente, por um levante nacional que enfrenta o PL do aborto, né, e de uma forma espontânea, profunda e extremamente contundente, vem colocando em xeque o modo como as agendas conservadoras se lançam no nosso país. E eu saúdo aqui o Lobão, Ivanilda e do mesmo modo a todas, todos e todos que se encontram aqui nesse plenário. Não posso deixar de iniciar minha fala sem trazer também um registro de memória que marca o dia de hoje e lembrar que em 2013, no dia 20 de junho, estávamos no fervo das jornadas de junho. Aqui Brasília era tomada por uma mobilização importante que inclusive colocava em questão a própria existência das casas de poder e que, muito embora tenha sido um movimento que, como outros tantos, né, que se colocaram em curso pela indignação dos oprimidos e oprimidas, dos trabalhadores e trabalhadoras, acabou tendo desdobramentos não tão benfazejos, né, por certo deve ser colocado enquanto fruto das construções da nossa classe. E eu aqui queria iniciar essa minha intervenção fazendo o registro de que essas greves, elas são extremamente significativas e já vitoriosas. É impossível fazer qualquer espécie de avaliação ou caracterização desses meses de luta que vimos travando, não só contra as políticas do governo federal, mas contra, da mesma forma, a atuação do capital sobre as nossas vidas, sobre as nossas existências, sem reconhecer o que foram os saldos políticos e também materiais à nossa categoria e à nossa classe. No âmbito do Antissindicato Nacional, a gente escuta a plenos pulmões muitos companheiros e companheiras colocando, assim como eu também coloco, que esse não é um sindicato meramente corporativo, é sim um sindicato classista. E é impossível olharmos pura e tão somente para os rebatimentos imediatos à nossa categoria, que já foram significativos enquanto resultados dessa greve, mas também ao conjunto dos servidores públicos federais, ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. O modo em como se deslocou o governo federal, ainda que não a contento, não a atender à completude das demandas até o momento da nossa greve, mas de uma forma expressiva, a sinalizar não só indicativos à remuneração
das e dos docentes, das e dos técnicos administrativos em educação, mas também a outros servidores públicos federais, e essa é uma questão muito importante a compor essas nossas análises. Temos aqui uma série de servidores e servidoras, das categorias, inclusive, que hoje são as mais numerosas no âmbito da União, que não fizeram greve e, por conta das nossas greves, receberam propostas extremamente significativas, majoradas ante aquelas que foram lançadas e que o Lobão aqui nos trouxe no fim do ano passado. O 0, 4,5 e 4,5 saltou a outras tantas categorias, mesmo sem o grau de mobilização e enfrentamento às políticas do governo federal, o qual colocamos. Perceber esse tipo de deslocamento é importante a saber que sim, algo que nós levamos a mover, algo que foi a nossa luta que acabou trazendo impactos a nós, também impacta a outros segmentos do Serviço Público Federal e ao conjunto da nossa classe, que no final das contas é quem se serve das nossas atividades, do nosso trabalho, prestado de forma extremamente qualitativa, gratuita, sobretudo aquelas que mais necessitam. O segundo registro que eu acho que é importante são os saldos políticos que essas greves proporcionaram. Sobretudo no emparedamento, no lançar na lata de lixo da história das tentativas de construção de entidades burocráticas que em nada representam nem mesmo a categoria docente, quanto menos de técnico-administrativos em educação, e que, bem, laboratorialmente ou dentro de gabinetes ministeriais foram, em tempos outros, construídas e que, nesse momento, se colocam profundamente em xeque. Os saldos políticos dessa greve não passam por tão somente como em outras tantas greves, na construção de uma nova geração de militantes que reconhecem a luta sindical enquanto um lugar de construção transformadora, que reconhecem a greve enquanto não só forma legítima de construção dos seus embates, mas eficaz na construção dos seus horizontes de vida, dos sindicatos enquanto espaços plurais de reconhecimento de diversas formas de luta para além daquelas meramente corporativas e que, bem, certamente seguirão oxigenando e revitalizando o que é a nossa construção, não só do Andes, mas certamente também da Fazubra e do Sinasef. Mas também tivemos, em específico, e posso falar aqui pelo Sindicato Nacional, o pisar na cabeça da Proifes, essa federação fantasma, burocrática, que não serve a nada para a nossa classe, que não dar golpes e trair os nossos interesses mais radicais e profundos. É importante aqui também colocar o quanto que, e aqui concluo a minha fala, é impossível fazer uma avaliação, pensarmos os nossos passos, e nesse momento a categoria docente, na base do Andes, vem passando por um momento importante de avaliação dos rumos da greve, que esteja dissociado da postura do governo federal. O governo federal não agiu apenas de forma desrespeitosa, não agiu apenas de forma deselegante, não agiu apenas de uma forma desdenhosa com o movimento docente de técnicos administrativos em educação. Agiu enquanto artífice dos interesses do capital, da sua forma mais direta e imediata. Não estamos hoje diante de um governo de conciliação de classes. Estamos diante de um governo de coalizão que, sobretudo, atende os interesses do rentismo, do capital financeiro e que tem nas suas práticas antidemocráticas com o movimento sindical, antissindicais em essência, uma das características fundamentais. Nesse momento, ao apontar e denunciar dessas situações, não é um apelo a uma reorientação de rotas, é uma denúncia efetiva de práticas continuadas que temos no nosso país, desde priscas eras, que não reconhecem ao movimento sindical, às entidades sindicais construídas desde a base, autônomas e independentes, um lugar efetivo enquanto interlocutores políticos. E não importa aqui dizer que a minha origem é no movimento sindical, eu sei muito bem como isso faz 40 anos longe do chão de fábrica, faz com que manifestações como a gente vivenciou, por exemplo, na segunda-feira, pelo presidente da República, se expressem e se reproduzam. Atos antissindicais, como foi o da legitimação dessa entidade fantasma e burocrática que é a Proifes, se reproduzam em 2012 e 2015. Isso é inadmissível em um contexto democrático ou pretensamente democrático, em uma realidade pretensamente republicana, em que a gente teve um acordo, felizmente cassado em seus efeitos, feito
às escuras, numa sala sem qualquer espécie de sinalização ou agenda pública, de fato, quase clandestinamente, para poder sabotar o movimento docente, o movimento dos professores e professoras. Isso não é expressão de uma democracia. Isso não é expressão de uma república, inclusive, que se arroga num lugar de transparência, participação e ação políticas do conjunto da nossa classe. Então, são questões que elas devem ser denunciadas efetivamente, na medida em que não é possível se admitir qualquer espécie de construção que ela se coloque pura e tão somente da boca para fora. A gente não vive, pelo menos eu imagino que a maioria de vocês não entende o mundo a partir do que é uma discursividade, por então somente a partir do palavrório. A gente entende a vida a partir da materialidade das coisas, a partir das expressões do concreto, e, na concretude, o governo federal hoje segue fazendo o papel que ele é o mais benfazejo ao capital. A nossa luta segue, esperamos uma boa avaliação por parte da categoria docente nas nossas assembleias de base até o fim da semana sobre os rumos da nossa greve e que, bem, sem sombra de dúvidas, seguimos aí já numa... Bom dia a todos, a todas e todos. Quero começar falando aqui da nossa força de mulher. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Salve a luta das mulheres. Com essa força, eu quero saudar e falar do meu orgulho de estar nessa mesa e de todos que estão aqui, que estão fazendo uma luta muito forte em defesa da educação pública e em defesa da nossa pauta, que nós somos trabalhadores e trabalhadoras e merecemos ter salários dignos, ter uma carreira que realmente nos orgulhe. E por isso nós entramos numa greve. Nós entramos numa greve porque precisamos que essa educação que a gente tanto defende tenha qualidade. E a gente está vivendo momentos muito difíceis com a ausência dessa valorização da educação pública, que tanto nós provamos o quanto somos capazes. E essa valorização ela não veio, ela não está vindo, ela não está acontecendo. Então, depois de muita mobilização, de mesas de negociação, porque acreditávamos que o resultado de muita força que a gente fez para eleger esse governo, enfrentando os bolsonaristas nas ruas, no momento de uma campanha que fizeram de tudo para que a gente não tivesse o direito de votar, e fomos nós que enfrentamos e votamos e elegemos o governo Lula, porque estávamos na treva e precisávamos avançar. Fizemos esse esforço para eleger esse governo, acreditando que, ao conquistar o direito de negociar, sairíamos dessas mesas valorizados. Isso não aconteceu. E aí nós deflagramos a greve em 11 de março. Já completamos 3 meses de greve. Uma greve que, apesar de ter mesa de negociação, a última mesa levou 30 dias, mais de 30 dias para que a gente pudesse retornar à mesa para negociar. Uma categoria que tem o pior salário do executivo. Nós recebemos como piso menos de 2 salários mínimos. E aí nós estamos uma carreira totalmente desestruturada há mais de 20 anos. Uma carreira que traz técnicos administrativos qualificados, com mestrado, doutorado, que prova no dia a dia a sua competência, com dificuldades imensas por falta de condições de trabalho. Uma categoria que tem vários cargos que faz mover a universidade desse país. Nós temos, por exemplo, técnico de informação, tecnologia da informação, um cargo importantíssimo dentro da universidade, que recebe em torno de R$ 4.500. Isso é o resultado de um endividamento muito grande para a categoria, uma desvalorização que causa uma evasão muito grande. Hoje nós temos técnico administrativo fazendo outro concurso, saindo da universidade, porque precisa dar qualidade de vida para seus familiares. Precisa pagar nos grandes centros aluguéis, precisa se alimentar, transporte que é caro, e o salário não está sendo o suficiente. Nós temos hoje os aposentados e aposentadas, todos endividados
porque precisa comprar suas medicações, precisa manter um plano de saúde, que muitos não estão conseguindo, para conseguir seguir vivendo. Então, essa é a nossa categoria. É essa categoria que disse para o governo: queremos ser valorizados, merecemos ser valorizados. E apresentamos uma proposta que colocava condições dessa valorização. E fomos para a negociação. O déficit do nosso salário estava colocado na mesa, desde a mesa geral. Nós tivemos que reduzir a nossa proposta para entender que era uma mesa de negociação. Então, nessa mesa de negociação, nós precisávamos avançar no que estava colocado. E, para avançar, a gente cedeu em algumas questões. Mas, mesmo assim, não fomos atendidos até o momento. Então, essa greve, ela vem resultado, e aí por isso é uma greve muito forte. Eu quero agradecer, Glauber, e a todos os parlamentares que, de fato, lutam pela educação pública, que nos apoiaram e fizeram com que essa greve fosse uma greve forte. Então, hoje, nós temos uma greve em todo o país, uma greve muito forte como resultado dessa desvalorização. Os técnicos administrativos entenderam que era preciso fazer uma forte pressão ao governo para que a gente não continuasse sendo o pior salário do executivo e uma carreira desvalorizada. E por isso a gente está nessa greve. E por isso a gente reivindica que esse governo, que faz propaganda na televisão, que diz na mídia da importância da educação, valorize quem faz educação. Quem faz a educação são os professores, são os técnicos administrativos, dia a dia dentro da universidade. Então, é importante ter toda a divulgação para valorizar, porque nós viemos num governo que realmente nos atacava enquanto trabalhadores da educação, mas isso não paga as nossas contas, isso não faz com que a gente se sinta valorizado dentro da universidade, principalmente técnicos administrativos, que a gente ainda luta muito para ter essa valorização. Porque, inclusive, o governo, através do ministro, todas as vezes que fala e falava, hoje agora, depois da nossa greve, nos menciona, mas não citava técnico administrativo. Falava da educação como se fosse formada só por professores e estudantes. Uma desvalorização total de quem faz diariamente um esforço enorme para a universidade continuar sendo pública e ter a qualidade e a referência que tem hoje. Isso é luta nossa, é conquista nossa. Então, aqui é importante dizer que a gente teve conquista, sim, nessa greve. Nós temos colocada na mesa com a proposta conquista. Mas para quem tem o pior salário do executivo, para quem está com uma carreira desvalorizada, ela está muito aquém do que a gente foi buscar desse governo. E é preciso destacar aqui também que os aposentados e aposentadas, até esse momento, estão com 0 em 2024. Porque os benefícios não nos atingiram. E eu sou aposentada, sou técnica administrativa aposentada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com muito orgulho. E nós sabemos, todos nós, a realidade dos aposentados e aposentadas. Então, a gente sai sem nada. Então, continuamos, tem uma rodada de assembleia acontecendo. Nós vamos, enquanto Comando Nacional de Greve, avaliar todo o retorno da base. E o Comando Nacional de Greve, frente a esse pequena conquista, mas que não nos atende, recomendou, orientou continuidade da greve, que a gente vá para a próxima mesa, arrancar desse governo o que nós merecemos, o que nós precisamos para ter dignidade e valorização. Segue a greve, segue a nossa luta. Obrigado, Ivanildo, aqui também pela sua contribuição. Eu estava perguntando aqui à Gesa, porque na próxima quinta-feira a gente vai ter uma audiência aqui também na Comissão de Legislação Participativa, tratando especificamente da situação de aposentados e aposentadas de uma demanda que foi apresentada diretamente à CLP. Então vai ser na próxima quinta, às 9h, às 10 horas, como está sendo essa. Tá? Perfeito. Obrigado, Ivanilda. Senhor Mário dos Santos, do Ministério da Gestão, já está entre nós. Não.
Senhor Fernando Antônio dos Santos Matos vai entrar online. O senhor consegue nos ouvir, senhor Fernando? Bom dia, deputado. O senhor consegue me ouvir? A plateia consegue me ouvir? Agora sim, conseguimos sim. Obrigado pela presença. A palavra está com o senhor. Bom dia. Gostaria de iniciar saudando a mesa na figura do deputado Glauber Braga, combativo, companheiro, parabenizar pela iniciativa da realização dessa Assembleia, essa audiência, na verdade, em que o governo terá a oportunidade, o deputado, o Mário do MGI também já está online, viu? Só para colocar. Então, saudar a iniciativa. O MEC ele agradece a possibilidade de apresentar as propostas dos governos, os avanços já obtidos pela categoria em greve, tá certo? E está aberto para o diálogo e o debate, como estivemos desde o início. Gostaria de saudar o Lobão, o Gustavo e a Ivanilda, que estão aí representando os trabalhadores e trabalhadoras da educação brasileira, saudar as entidades representativas dos trabalhadores e dizer que o governo federal ele vem tendo um diálogo com os trabalhadores em greve desde o início e até mesmo antes da mobilização. O governo tem apresentado propostas que, como foi dito ainda há pouco, não atingiram tudo que foi considerado ideal por parte dos sindicatos, mas que é uma proposta boa e que foi avançando nas mesas de negociação. O diretor Mário ele vai falar aí que a existência da mesa ela é permanente. Assim como no MEC foi criada a mesa setorial permanente de negociação. Ou seja, independentemente do encerramento da greve, o governo continuará dialogando as pautas importantes para os trabalhadores que constroem a educação em nosso país. Então, o governo ele não tem se afastado do seu compromisso de valorizar a educação, de valorizar os trabalhadores. O que nós estamos tendo agora são as divergências naturais de um processo de negociação em que, como os colegas sindicalistas colocaram, muito bem colocados, viemos dois governos. O governo do presidente Temer e o governo anterior ao nosso, que não concederam reajustes aos trabalhadores, tá certo? E o governo não está tratando de congelamento de salários. Nós estamos tratando, sim, da reestruturação remuneratória em etapas. Tivemos um aumento no ano passado de 9% e estamos colocando dentro da legislação orçamentária os valores para os aumentos em 25 e 26. Esse tempo está restando. Então, eu vou colocar algumas conquistas da greve até o momento. Conquistas essas reconhecidas pelos sindicatos. A recomposição parcial do orçamento das instituições federais. Parcial porque o próprio governo e os sindicatos reconhecem que nós precisamos investir ainda mais, mas agora foi lançado o PAC Universidades, em que 5 bilhões de reais foram colocados para a reestruturação das universidades, para o custeio, para a ampliação das universidades federais. Então, estamos trabalhando, o ministro Camilo, a ministra Tebet, o ministro Haddad, têm sido parceiros nessa recomposição. Então, nós estamos avançando. Sabemos que haverá necessidade de aportar recursos no futuro, mas nós estamos há 1 ano e meio no governo
Então, nós teremos ainda condições, com a economia melhorando, de aumentar esses repasses e fazer esse objetivo comum de recompor o orçamento das instituições federais. Houve a conquista de 5.600 bolsas permanência para estudantes indígenas e quilombolas. Houve a implementação do reajuste de benefícios, auxílio alimentação, auxílio saúde suplementar, auxílio creche. Tivemos, né, foi colocado essa elevação do reajuste linear oferecido até 2026, de 9,2 para 12,8, sendo 9 em janeiro de 25 e 3,5 em maio de 26. O meu prezado colega Mário vai tratar disso com mais propriedade. Né? As negociações estão sendo feitas principalmente no âmbito do MGI. Né? Nós temos a elevação do salário inicial para os ingressantes na carreira de docente. Temos a proposta da revisão da Instrução Normativa 66 de 2022 e a garantia da revogação da Portaria 983 de 2020. A isonomia entre docentes da carreira BTT e do magistério superior no que tange ao controle de frequência, com a alteração do decreto 1590 de 96, e o MEC, na mesa do último dia 14, realizada aqui no auditório do Ministério, se comprometeu a suspender os recursos judiciais por parte do MEC, frente à decisão que conferiu ao RSC para os aposentados. E a retomada da participação permanente das entidades sindicais no Conselho Permanente do RSC. A ampliação tá certo, da greve, a manutenção dessa greve, ela não está causando prejuízos apenas aos estudantes. Né? Nós precisamos do retorno à sala de aula, o governo está disponível para conversar e aguardamos a sensibilidade, a responsabilidade dos nossos dirigentes sindicais para que a gente possa sair de forma vitoriosa para ambos os lados, tá certo, desse movimento paredista. Senhor Fernando, agradecendo a disponibilidade do senhor em estar presente, participando, mesmo que de maneira remota, aqui da nossa audiência, me permita dizer que a gente ainda tem uma enorme expectativa de que, com as mobilizações que vão acontecer essa semana, onde os trabalhadores vão ser ouvidos de maneira plena e profunda, o governo tenha um tempo de reflexão para atender às justas demandas que foram apresentadas. Não tem nada de exorbitante no apresentado, pelo contrário. O que está se solicitando é a garantia de direitos básicos na defesa da educação pública brasileira. Aqui a gente não tem duas palavras, uma palavra na ausência e uma palavra na presença. Com a mesma contundência que a gente apoia a movimentação dos trabalhadores que aqui estão, a gente reivindica do senhor, do Ministério da Educação e do Ministério da Gestão, a sensibilidade nessa semana no atendimento das reivindicações que já foram apresentadas e que, repito, são o mínimo daquilo que é necessário numa defesa de recomposição da educação pública brasileira. E, da mesma forma, respeitosamente, o senhor está aqui como um convidado nosso na audiência, e eu repito, agradeço por ter aceitado o convite, eu tomo a liberdade de tratar de mais um ponto, que é o seguinte: normalmente o argumento utilizado por parte do governo para o não atendimento de algumas das reivindicações ou de parte das reivindicações são as dificuldades orçamentárias e financeiras. Nós refutamos essas dificuldades com os argumentos que já são conhecidos. Então, eu não vou entrar nesse ponto agora, mas eu vou além. Se o governo já utiliza como argumento as dificuldades orçamentárias e financeiras num cenário
onde você tem a obrigação constitucional de um mínimo para a educação pública brasileira, imaginemos qual não seria o argumento se a tese de desconstitucionalização dos mínimos da saúde e da educação fossem à frente. Então, como houve a citação por parte do senhor, do ministro Haddad, da Economia e da ministra do Planejamento, nós temos como expectativa uma manifestação dura e contundente por parte do Ministério da Educação contra toda e qualquer alternativa ou tentativa que tem sido debatida, principalmente nas últimas semanas, e tem havido uma pressão nesse sentido de desconstitucionalização dos mínimos da educação pública brasileira. É mais uma pauta que nós não podemos naturalizar e aceitar, e tomo a liberdade de dizer o mesmo para o senhor. Mas, nesse momento, aqui na mobilização, o que a gente solicita ao Ministério da Educação e ao Ministério da Gestão é o atendimento às reivindicações que foram apresentadas e que tem o nosso incondicional apoio, porque foi construído como um movimento mais do que legítimo, necessário na defesa da educação pública brasileira. Como eu falei, não vou fazer como aqueles que falam sem dar a possibilidade de que o senhor também possa se manifestar sobre os pontos que foram aqui trazidos por mim. Pergunto para o senhor Fernando se gostaria de fazer ainda uma intervenção a partir da minha fala agora, ou se no final, na rodada, quando os outros expositores farão o mesmo. Muito obrigado, deputado Glauber. Eu agradeço, mas eu vou aguardar a fala do colega Mário e, ao final, quando abrir para os debates, a gente pode tratar dos pontos importantes que o senhor destacou nesse momento. Obrigado, senhor Fernando, coordenador-geral de articulação institucional do MEC, aqui também pela sua intervenção. O senhor Mário dos Santos Barbosa já está entre nós. Estou vendo aqui que sim. Obrigado, senhor Mário, pela presença. A palavra está com o senhor. Senhor Mário, acho que está faltando o senhor abrir o microfone do senhor. Se o senhor puder falar alguma coisa, só para a gente ver se consegue ouvi-lo. Agora sim, né? Agora conseguimos. Tá. Bom dia, então, deputado Glauber Braga, presidindo essa comissão. Quero saudar também os colegas aí que já antecederam as suas falas. Eu comecei já a fala do Fernando, do MEC, e pedir desculpas, porque infelizmente eu tive problemas técnicos na conexão. Estava antes das 9 horas tentando acesso, só consegui, enfim, com esse atraso. Mas é um prazer poder me juntar aqui a tempo, né? Gostaria primeiramente de corroborar, né, as palavras do colega Fernando, né, do MEC, com quem temos dividido aí a responsabilidade, né, enquanto governo, de encaminhar as negociações dos pleitos legítimos, né, das categorias, enfim, da educação, tanto docentes quanto os tais também. Dizer que a mesa da educação foi inaugurada no dia 4 de 9 de 2023, e de lá para cá foram realizadas já 5 reuniões, né, 5 reuniões, onde foi possível exercer a exaustão, o exercício, enfim, da negociação em torno dos pleitos apresentados. E já fazendo referência à fala aqui do deputado, dirigida aí ao Fernando, efetivamente nós temos trabalhado com restrições fiscais e orçamentárias muito severas, né, que efetivamente nos impedem de praticar reajustes acima do que dos parâmetros que têm sido oferecidos a todas as categorias, com exceção, no caso dos tais, em que foi possível, inclusive devido à complexidade, enfim, da categoria,
oferecer um pouco mais. Mas antes disso, seria importante recordar qual o processo, em que âmbito que se desenvolve esse processo. Nós tivemos a recuperação do Sistema Nacional, da Mesa Nacional Permanente de Negociação, que é composto por uma mesa central, que acolhe os pleitos gerais, né, comuns a todos os servidores, em relação a reajuste, as questões remuneratórias, benefícios, enfim. Essa mesa ela também se desdobra em duas outras, que são as mesas setoriais, né, que discutem as questões sem impacto orçamentário, e as mesas específicas, né, e temporárias, não permanentes, específicas e temporárias, onde são trazidos os pleitos que têm impacto econômico. E nós firmamos em abril, ainda no âmbito da mesa nacional, de que, a partir de então, por meio de um termo de compromisso, os pleitos de natureza orçamentária, reajustes, enfim, a pauta salarial seria trazida para as mesas específicas e temporárias. E nesse âmbito, como já disse, foram realizadas 5 reuniões, onde foi exercido aí ao limite as possibilidades de atendimento, enfim, das demandas. Foi um processo complexo e difícil de construção, onde houve um empenho por parte das entidades, tanto FASUBRA, SINASEF, e no caso dos docentes também do Andes, e da parte do governo também todo o empenho no sentido de, além de realizar as reuniões oficiais das mesas, as 5 reuniões a que eu já me referi, também foram realizadas várias reuniões técnicas no sentido de buscar abrir caminhos para a melhoria possível da proposta, né? O governo considera que a greve é um direito legítimo, enfim, dos trabalhadores, uma vez que, enfim, esgotados os limites, as possibilidades de atendimento, portanto, a gente reconhece o direito legítimo. Entretanto, na mesa, já do dia 15/5, foi a quinta reunião da mesa, e foi efetivamente confirmada a proposta final, né, do governo, esticando ao máximo os limites do que poderia ser oferecido, poderia ser aceito. E aí, além da questão dos reajustes, né, já foi citado, né, de 9% em janeiro de 2005 e 3,5% em abril de 2026, várias outras itens da pauta da reestruturação estão sendo trazidas juntos. O Fernando já se referiu a elas. Na reunião que fizeram no MEC, no dia 14 de junho, no âmbito da mesa setorial, foi elencado ali um conjunto de medidas, entre elas a 983 e outros itens que foram trazidos, no sentido de oferecer uma proposta efetivamente mais robusta, né, para as categorias. Então, efetivamente, dentro desses limites que estamos trabalhando. O governo reconhece que isso não é suficiente, entretanto, também não se trata de, digamos, de uma questão de aqui agora, agora ou nunca, é tudo ou nada, né? Efetivamente, tem limites, não significa que no momento seguinte não voltemos a tratar das demais questões. Aliás, está em curso uma iniciativa por parte que envolve a Secretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Relações de Trabalho, da qual eu faço parte, e a SET também, Secretaria Especial de Transformação do Estado, no sentido de apresentar uma proposta de reestruturação ampla das carreiras no Serviço Federal, e dentro dessa também estará naturalmente a carreira da educação, sem prejuízo, né, da retomada
retomada oportunamente na pauta da questão da reestruturação. Então, o nosso compromisso está sendo cumprido. No termo de compromisso, nós nos comprometemos até o final de julho, dar conta de instalar todas as mesas que não tinham sido instaladas ainda, dar conta das negociações em curso, na busca de acordos. Até esse momento foram 16 acordos firmados e efetivamente estamos trabalhando para a conclusão com êxito, né, desse compromisso que foi assumido na mesa nacional, na mesa central, né, de negociação. Então, são esses os esclarecimentos que temos a prestar nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, senhor Mário, também pela participação aqui conosco. Reitero as mesmas palavras que já tinha dito ao senhor Fernando, mas pelo adiantar da hora, a gente vai abrir agora para quem queira fazer as suas intervenções. Vamos com 5 intervenções de 2 minutos cada uma delas. Eu peço que Gesa possa nos auxiliar. 1, 2, quem mais? 3, 4, 5. Então, 5. Então, vamos lá. Não vai dar para todo mundo, a gente vai ter que fazer aqui o que seja possível. A gente começa já pelo Carlos, porque a gente vai daqui para frente e lá para trás. Pois não, Carlos? Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Carlos, eu sou servidor técnico administrativo em educação da Universidade Federal de São Paulo. Eu fico muito surpreso com as falas do governo. Nós observamos no ano 2023, o governo federal iniciou um processo de reestruturação de 14 carreiras e assinou essa reestruturação com essas 14 carreiras. Nós, técnicos administrativos em educação, participamos do Brasil Participativo e ficamos em 3º lugar, como é de conhecimento de todos aqui. Aprovamos também nas nossas rodadas de plenárias da FASUBRA Sindical um bom projeto de reestruturação de carreira. Projeto esse que entramos em consenso com a CNSC junto com o SINASEF. Mas, para nossa surpresa, nós entramos numa greve nacional da educação federal. Como disse o Lobão aqui, greve essa que nós estamos mais ou menos há 101 dias em greve nacional e permanecemos. E acredito que não haveria necessidade de estarmos nessa greve se o governo federal cumprisse com a sua promessa de equiparar as desigualdades do serviço público federal. Mas não, ele fez ao contrário. Reestruturou carreiras como as polícias rodoviárias federais, Polícia Penal Federal e a Polícia Federal, deixando o PCC-TAI, mesmo após essa greve, a assinatura do acordo que nós não concordamos com a pior carreira do Serviço Público Federal. E agora assinou também com a CONCEF, que representa 345 mil servidores, sem ao menos precisar fazer um dia de greve. Nós temos coragem, presidente. Por isso, na próxima mesa de negociação, aprove o nosso projeto de carreira que está lá, que é o STEP de 4%, 4,25% e 4,5% até 2026, correlação de classes 39, 40, 60, 61 e os índices de reajuste salarial de 4%, 9 e 9. É isso que nós queremos e continuaremos em greve. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Eu vou fazer a leitura. São muitas as perguntas que chegaram pelas redes, eu não vou ter condição de fazer a leitura de todas elas, mas eu vou pegar aqui, tem uma votação que é realizada, então vou pegar as 3 mais votadas e as outras a gente deixa registradas aqui na Comissão de Legislação Participativa. A Marisa Oliveira diz: é triste constatar a importância que os senhores deputados dão à educação, ou seja, nenhuma. Legislam em causa própria e aqueles que os elegem ficam com as sobras. Já passou da hora de equiparar os professores em termos de salário aos juízes e aos senhores mesmos. Assim como destinar o dinheiro ao fundo partidário para educação, saúde e segurança. Chega. Os impostos que pagam não são para eleger pessoas que querem provocar discórdia entre as pessoas, como a tal lei do estupro. A segunda é da Ana Carolina. Considerando que crianças e jovens já foram prejudicados pela pandemia, observando o crescimento da extrema-direita no país, como os senhores avaliam o impacto adicional da greve da educação pública federal sobre esses estudantes? Quais medidas estão sendo consideradas para mitigar esse impacto e garantir que a educação não seja ainda mais comprometida, evitando que a situação fortaleça a extrema-direita e desestabilize o setor público de ensino? E
O Cláudio é a terceira, que teve aqui o maior número de votos. Esse reajuste que é reivindicado não deveria ser automático, porque se não tem reajuste, a inflação acaba com o salário. As próximas, pois não. Bom dia a todas e todos e todes. Eu sou Risonilda, sou da Universidade Federal de Alagoas, sou técnica e sou da área de saúde. E aí o que é que a gente diz? Que a educação, ela também é saúde na universidade. E o que é que nós estamos reivindicando? Inclusão de orçamento, que não é qualquer coisa. E por que nós estamos solicitando inclusão? Porque nós somos a classe menos valorizada no serviço público federal. E a gente não pode aceitar o tratamento que o governo está dando à educação porque nós votamos nele. Nós somos a classe trabalhadora e a classe trabalhadora tem que estar juntas, mesmo que seja o governo que se diz de esquerda. Porque o que nós não podemos aceitar é que o serviço público da educação seja tratado como nós estamos tratados. Eu sou da UFAL e a UFAL só tem orçamento, Glauber, até agosto de 2024. Isso é muito grave, isso é muito sério. E a gente não pode ver isso como uma coisa normal e natural. A gente vê aqui os senhores da educação do MEC e do IMGI falando, mas a gente, quando vai para a realidade, não é isso que eles estão dizendo. A gente está vivenciando outra coisa. A Universidade Federal de Alagoas está com déficit de tudo, né? No orçamento. Eu trabalho na área de saúde, sou do curso de enfermagem da saúde e falta tudo lá. Então, a gente não pode aceitar isso como uma coisa normal. E a gente precisa, sim, que essa mesa seja decidida, que a gente tenha algo em 2024, porque os nossos aposentados não têm. E nós seremos os futuros aposentados da universidade. Então, a gente agradece, Glauber, essa abertura, para que a gente possa dizer e expressar o nosso sentimento de como somos tratados dentro do MEC. A gente precisa ser valorizado, sim. Obrigada. Obrigado também pela tua contribuição. Vou ter que dar uma restringida nas próximas 3 falas por um período de 1 minuto. Ninguém vai cortar o microfone de ninguém, se a pessoa continuar falando, mas em nome, a gente não tem um outro parlamentar que conduza aqui a reunião, em nome de que a gente possa não finalizar sem os encaminhamentos e sem a próxima rodada da mesa. Tá? Pois não? À vontade. Só para a gente pactuar, as 3 pessoas que faltam. 1, 2, 3, 4 e finalizamos 1 minuto para cada um, por favor. Bom dia, eu sou a professora Jussara, do Instituto Federal de Mato Grosso. Eu quero, nesse 1 minuto, dizer que nós, da educação pública brasileira, não só da rede federal, mas de toda a rede, precisamos estar atentos ao momento que nós vivemos. A educação está em xeque no Brasil. Nós vimos ontem, numa audiência para a educação, um estudante apanhando, né? Nós estamos vendo cortes há anos para a educação. E o que nós vamos fazer? Então, o que precisamos agora é estar unidos. A educação precisa estar unida para sobreviver. Porque nós já viemos de 6 anos, mais de 6 anos, apanhando. E, infelizmente, agora nós temos um governo que não considera a educação. A educação foi arma, foi uma bandeira da campanha como prioridade. E hoje o que nós temos? A educação sendo colocada numa vala. E se nós, como educadores, não nos unirmos em todo o Brasil, nós não vamos sobreviver diante deste cenário neoliberal que toma conta da nossa nação. Obrigada. Obrigado. Eu peço que cada pessoa que for falar fale o seu nome, né, e o estado que está aqui representando, ou entidade ou organização, por favor. Oi, gente, bom dia, meu nome é Carlos, sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sou técnico administrativo. Eu acho que a pergunta que está posta para nós é se existe alternativa de país que passe por não centralizar a universidade como uma tarefa do país.
A pergunta que eu acho que a gente dirige aos representantes do governo aqui é... A questão do salarial, ela é o ponto de partida dessa greve, mas ela não é o ponto de chegada. O ponto de chegada, a razão de ser de nós estarmos aqui, é porque nós precisamos de um país democrático que produza ciência, produza tecnologia e tenha centralidade para cumprir as tarefas democráticas que a gente precisa ter no país. Não existe alternativa de país e não precisa, inclusive, projeto de governo, se não for para cumprir as tarefas democráticas, defender os trabalhadores e defender a democracia, que significa políticas públicas, direitos sociais, o povo está na rua, nós estamos na rua. E a pergunta é, o governo está conosco ou não está? Porque nós estamos defendendo uma universidade que o Brasil precisa. A pergunta que nós estamos fazendo é, o governo tem essa compreensão? Obrigado. Elizabeth Orletti. Tem que apertar o microfone. Estou aqui. Agora sim. Agora sim. Elizabeth Orletti, da Federal do Rio de Janeiro. Eu venho dizer o seguinte, em primeiro lugar, a proposta aqui de 5,5 milhões, ela não atende a nem 11% das necessidades de orçamento das universidades, que estão simplesmente parando todas a partir de setembro. Então, essa vitória, para nós, não é uma vitória, porque as nossas universidades estão parando. Segundo, qual de vocês, aqui presentes, que não são da educação, ficariam calados quando o seu salário está sendo corroído 37% e, somando os últimos anos, nós temos 22% até 2016. Então, faltam 14%, e é zero para os professores da universidade. Nós queremos tanto orçamento como queremos ser respeitados enquanto trabalhadores que somos. Esse governo tem que fazer o papel dele, que é realmente se diferenciar de como trata a educação. Segurança pública é mais importante que a educação. Eu quero que os colegas tenham o que merecem, mas a educação tem que ser prioridade num país como o nosso, que é por ela e pela pesquisa e pela universidade que pode avançar. Muito obrigado. Eu não sei se o deputado Pedro tem condições de assumir a presidência aqui por 5 minutos, enquanto eu vou falar para a TV Câmara e volto imediatamente. Deputado Pedro, por favor. E aí a gente vai para a última intervenção e a gente faz a rodada final da mesa. Quem é o próximo que está escrito? Vai lá, então. Te apresenta e contigo a palavra. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Robson, sou técnico administrativo na Universidade Federal de Uberlândia. Eu queria chamar a atenção aqui para uma falácia que está sendo considerada nessas negociações. O governo se vangloria de ter dado 9% o ano passado. A inflação de 2023 foi 4,62%. A inflação prevista para esse ano, que ele quer dar zero, é 3,88%. Então o governo não deu reajuste nem recuperação para nós no ano passado. Isso é falácia. As perdas históricas não foram consideradas nisso aí. E eu queria chamar a atenção para a gente prestar atenção no discurso do presidente. Ele fala que educação é prioridade, mas ele abandonou um adjetivo muito importante. Educação pública de qualidade devia ser prioridade. Um país cujo orçamento da educação, só 1/3 vai para a educação pública e o restante vai para a privada, ele tem um projeto de educação, sim, mas não por responsabilidade do Estado. É a privatização. Quando se constrói 100 IFs, novas universidades, mas não se negocia, não torna interessante uma carreira como a do técnico administrativo, é porque o projeto é construir prédios, construir estruturas e passar para a iniciativa privada no futuro. É isso que está sendo planejado e projetado. Por isso que ele fala tanto em educação, mas já não cita mais educação pública e de qualidade. O projeto é esse. Infelizmente, não dá para a gente precisa de coerência do governo. Ele entrou aqui para defender a educação pública. E nós precisamos que ele valorize quem trabalha na educação pública. É isso. Obrigado. Próximo.
Encerrou. É isso. Eu depois, quando o Glauber retornar, eu gostaria também de usar da palavra, mas não quero usar na condição de presidente aqui, porque aqui a gente preside. Então, vamos... uma rodada aqui. Então, contigo aqui primeiro, e aí depois a companheira e depois o companheiro. Pode ser? Pode ser? Então, Gustavo, contigo a palavra. Isso. Bom, ótimo ouvir companheiros e companheiras aqui, também ter as perguntas do público, e queria dialogar com uma aqui inicialmente. Foi mencionado por uma pessoa de que não deveria ser automática a recomposição salarial dos servidores e servidoras. Eu digo, é previsão constitucional, uma conquista da nossa classe ter o reajuste ano a ano dos nossos salários. Está previsto no artigo 37 da Constituição. E é por essa razão que ninguém corta ponto das e dos grevistas da educação federal. Nós estamos fazendo uma greve contra não só uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade do governo federal, que nesse ano congela os nossos salários e não traz a recomposição devida das nossas perdas, não só históricas, mas nesse momento, como foi frisado. Eu queria aqui dialogar que o Fernando, né, do MEC, trouxe aqui que, de fato, né, existe na argumentação do governo uma série de limites financeiros e orçamentários para poder responder de forma mais satisfatória às demandas do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Mas isso tem responsabilidade. E responsabilidade por parte daqueles que requentaram as políticas fundamentais construídas desde o golpe de 2016, sobretudo a política de teto de gastos sociais, e criaram esse novo arcabouço fiscal que vem como remédio de todas as situações naquilo que se refere ao orçamento público, mas na verdade é um requentar da mesma agenda neoliberal de constrangimento dos interesses da população trabalhadora, de destruição dos serviços públicos e de destinação dos fundos aos interesses do capital. Cada vez mais o que a gente vê é justamente a perda das destinações voltadas aos servidores e servidoras e aos investimentos necessários aos serviços públicos a lida com essa questão. E aqui eu queria direcionar e quero muito, muito, muito ouvir o Mário Barbosa, do MGI, que esteve aqui virtualmente, está conosco aqui virtualmente, que em sua fala trouxe que está nos planos do governo federal a reestruturação ampla das carreiras dos servidores da União, inclusive dos servidores e servidoras da educação. Foi um pleito das e dos grevistas a criação de uma mesa permanente voltada a essa finalidade. Ou, quando não, um grupo de trabalho que possa se debruçar na carreira das e dos docentes de uma forma efetiva, e não com arremedos, de forma atabalhoada, pura e simplesmente mexendo em estepes que pronunciam as distorções já existentes nessa carreira. Mário, MGI, por que não conferir a participação popular daqueles e daquelas diretamente afetadas na construção de um GT? É possível que o MGI, sim, desde aqui, desde agora, possa firmar o compromisso de que a construção de um GT com a participação das entidades representativas de classe possa se dar. Não é possível a gente fazer isso? Queria poder ouvir o Mário acerca dessa questão, que é tão fácil, não tem implicação nenhuma no orçamento, é de expressão democrática, é só ter uma abertura efetiva para que possamos participar, como hoje aqui participamos, desse espaço tão importante para colocar e vocalizar as nossas pautas à população brasileira. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Companheira Ivanilda, contigo a palavra. Obrigada. E, Mário, se está nos acompanhando, você gostaria de fazer uso da palavra para dialogar com o Gustavo? Aqui a gente, né? Se ele já gostaria. Ok? Na minha fala final. Fala final. Ok, Mário. Então, Ivanilda, por favor, com a palavra. Somos técnicos administrativos e exigimos respeito. Considerar proposta boa, que nos mantém com 0% em 2024, que não atende a uma valorização da nossa carreira, não podemos considerar como uma proposta boa. Nós colocamos na mesa proposta que o governo, se realmente quisesse valorizar, teria condições de atender. Nós estamos colocando na mesa um escalonamento do que a gente tem da pauta histórica do nosso STEP,
que atende ativos e aposentados. Nós saímos de um percentual de 5% do STEP para uma proposta escalonada, que partia de 4 para 2024 e chegava até 4,5. E aí o governo disse não. Então a gente sai na mesa de 2024 sem nada. Isso não pode ser considerado uma proposta boa para uma categoria que está endividada, que está desvalorizada e que vai buscar essa valorização e não encontra. É verdade, sim, que tivemos conquista e é resultado da nossa greve, da força da nossa greve. Mas conquista das pautas históricas, como 30 horas, ponto eletrônico, a democratização, e é importante dizer que nós, mesmo com doutorado, não conseguimos nos candidatar para reitor na universidade. Na universidade pública que defendemos e que funciona por conta da nossa competência, da nossa eficiência e do nosso esforço. Mas isso ainda não está concretizado num acordo de greve, porque está ainda encaminhado para o MEC. Então, de fato, não sabemos qual vai ser a metodologia, qual vai ser o prazo para nos atender nessas pautas históricas. É verdade também que saímos com o RSC, que é o Reconhecimento de Saberes e Competência. Mas também é verdade que isso será lá em 2026. Então, de fato, a gente não pode, não estamos considerando como proposta boa, porque nós fomos para uma mesa e que começa o governo dizendo e assumindo que tem desigualdade no serviço público e que nós estaríamos, naquele momento, caminhando para tratar essa desigualdade e acabar com a desigualdade. E nós saímos dessa mesa continuando com o pior salário do Executivo. Então, a igualdade ela se aprofunda quando o governo oferece para as outras categorias e não traz para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, por isso, a gente continua dizendo que é preciso avançar. Por isso que a gente está encaminhando como Comando Nacional de Greve, e a gente vai ter o retorno nas bases, a continuidade da greve e a negociação na mesa. Porque nós entendemos que é possível e é preciso que o governo faça o esforço que vá além da propaganda, que de fato nos valorize. Então, nós exigimos respeito nessas mesas, nós exigimos respeito na política do governo para a educação. E aí não tem proposta boa quando isso não está colocado na mesa. E, neste momento, não está colocado na mesa a valorização para os técnicos administrativos que nós viemos buscar desse governo e, por isso, elegemos esse governo. Então, é preciso valorizar, de fato, com recomposição salarial, com a reestruturação da carreira, que a gente possa, sim, dizer que agora a gente tem um outro momento político nesse governo. Até agora, nesse momento, nós continuamos buscando essa resposta. Obrigado. Obrigado. Deputado Glauber, contigo a palavra, nosso presidente dessa digníssima comissão da CLP. Gente, Acho que está. queria agradecer ao deputado Pedro, que vai ficar na condução dos trabalhos aqui até o final. Muito obrigado. Queria agradecer aos convidados e convidadas que vieram, as intervenções que foram feitas. Já fiz a justificativa no início, vou ter que me dirigir nesse momento ao aeroporto, mas quero deixar um agradecimento. Vou pegar todos os encaminhamentos que ficarem aqui pactuados até o final, vou recolher as notas e recolher os vídeos com o conjunto das intervenções, mas quero fazer um agradecimento às senhoras e aos senhores. Não existe melhor instrumento, ferramenta de enfrentamento ao fascismo que não seja a defesa da educação pública brasileira e o seu pensamento crítico. A austeridade fortalece a linha de orientação fascista. O pensamento crítico fortalece o enfrentamento e o enquadramento do fascismo de plantão. Muito obrigado às senhoras e aos senhores e àqueles que não estão aqui presentes, mas que estão incansavelmente nessa mobilização fundamental de defesa da educação pública brasileira. Um abraço grande, a Comissão de Legislação Participativa está à disposição. Muito obrigado, companheiro Glauber, grande batalhador, grande lutador, e tenho muito orgulho de ter sido presidente dessa comissão e ser agora sucedido pelo companheiro Glauber, que todos vocês conhecem pela sua história, sua coerência, sua militância. Companheiro, contigo a palavra. Obrigado. Eu vou fazer 3 comentários rapidinho desses 3 minutos. Eu já disse aqui no vídeo da companheira
Ivanilda. Eu vou começar discordando de Ivanilda. E concordando com o Fernando e com o Marcelo Barbosa. A proposta é boa. E vou fazer uma proposta para eles. Pega a proposta boa e entrega à Polícia Federal. Pega a proposta ruim da Polícia Federal e entrega para a gente, que a gente quer. Simples assim. A gente quer a proposta ruim da Polícia Federal. A gente quer a proposta ruim do Banco Central. E a proposta boa passa para eles. Simples assim. Você está errado, Ivanilda. Segundo, o governo reconhece o direito de greve. Lula nos ameaça, agora Mário nos ameaça. É tudo ou nada? É isso mesmo? Estão ameaçando retirar todas as propostas da mesa? Se a gente manter a greve, tira tudo? Porque já fizeram isso no passado. Já apresentaram proposta e depois retiraram da mesa. Será que foi isso que fizeram com a RSC? Que erraram na redação na terça-feira e só na sexta-feira vieram corrigir a redação? É sério isso? Então, pessoal, a gente precisa marchar nesse sentido. E eu queria terminar dialogando com uma companheira que escreveu aí uma preocupação justa. E os estudantes, como ficam nisso? De 2010 a 2015, nós fizemos 4 greves. 2011, 2012, 2014 e 2015. E nesse período, foi o período que mais as instituições federais de ensino, e em particular o Instituto Federal, cresceu, teve um índice de qualidade altíssimo e foi muito forte. Chegamos a pontuar na ONU como a 3ª melhor escola do ensino médio do mundo. Sabe por quê? Porque quando a gente termina a greve, a gente repõe os nossos trabalhos. A gente vai lá e liga para os estudantes e faz a recomposição de tudo aquilo que foi perdido durante a greve. Sabe o que é que estraga os estudantes? É a falta de investimento. Porque durante o governo Bolsonaro, o Sinasef até tentou fazer uma greve. O nosso instituto, lá no meu campus, parou do 21 dias. Então, praticamente não fizemos greve durante o governo Bolsonaro. E nossa instituição nunca caiu tanto. Hoje, se você pegar 100 melhores escolas do ensino médio do mundo, o Instituto Federal não está entre elas. Nós chegamos ao 3º lugar. Então, deixar a tranquilidade aqui o seguinte. A greve salva as instituições federais. A greve salva a condição dos estudantes pobres, filhos dos trabalhadores, que, se nós não fizermos greve, os investimentos caem assustadoramente e prejudicam essa escola. E concluindo, Pedro, vou fazer aqui uma provocação, querido. Você não é um qualquer. Você é o líder do governo na Comissão de Educação. Receba Fazubra, Andes e Sinasef hoje, na audiência pública oficial, para a gente passar as nossas preocupações. Você é muito importante nesse processo. Então, nós gostaríamos muito de ter uma audiência oficial contigo ainda hoje. Obrigado, pessoal. Fernando, Mário, por alternância aí, quem gostaria de fazer os primeiro da palavra? Pode ser o Fernando? Pode ser, deixa a palavra final com o colega Mário do Ministério da Gestão. Eu queria mais uma vez parabenizar a iniciativa da Comissão de Legislação Participativa. Esta é uma das comissões mais importantes do Parlamento Brasileiro, porque ela tem essa possibilidade, não só com as audiências públicas, mas também com os debates, com o recebimento de propostas, qualificar, tá certo? E ampliar, aperfeiçoar o nível do nosso debate. Queria agradecer a forma como os sindicalistas estiveram com críticas duras, com reivindicações, com posicionamentos firmes, porque é assim que o movimento sindical se fortalece. Nós estamos tendo aqui todo o respeito, tá certo? Nós estamos aqui à disposição para aperfeiçoar as propostas que se levadas à mesa, né? Eu volto a falar, a proposta do governo é uma boa proposta. Ela pode não ser a ideal, ela pode não ser perfeita, mas nós estamos em 1 ano e meio de governo que pegou a educação do Brasil sucateada, destruída, abandonada, e estamos fazendo dentro do possível, inclusive com a cobrança dos movimentos sindicais, sim, nós estamos fazendo recomposição do orçamento dentro de um cenário que não é ainda o ideal para que seja atingido, por exemplo, os 2,5 bilhões de recomposição que está sendo reivindicado. Mas o governo tem feito a sua parte, tá certo? Eu
quero pedir sensibilidade às pessoas, aos professores e os técnicos que vão participar das assembleias durante essa semana, que tenham a sensibilidade também de analisar que nós, o governo chegou ao limite do que ele podia oferecer em remuneração e que estamos avançando em pautas não orçamentárias, como, por exemplo, a revogação da portaria 983 que foi citada, tá certo? Eu acho que, tendo essa semana o encerramento do movimento da greve, saem todos de cabeça erguida, não sai ninguém derrotado, tá certo? E nós vamos continuar a mesa permanente, tratando da estruturação, do aperfeiçoamento das carreiras, tá certo? A categoria já conseguiu vários avanços, várias vitórias que estão nas propostas que o governo tem recebido, e estamos todos do lado só, que é a defesa da educação pública de qualidade, tá certo? Então, eu queria concluir desejando a todos nós que tenhamos a serenidade, tá certo? Para continuar negociando, continuar avançando, tá certo? Porque este governo é um governo amigo e um governo que defende a educação. Obrigado, Fernando. Mário, está contigo a palavra. Gostaria de, mais uma vez, agradecer aí a oportunidade desse diálogo com as entidades representativas, por iniciativa da Comissão Legislativa. Agradeço a presidência da mesa também pela condução, e do colega Fernando também, que com muita clareza e propriedade reforçou efetivamente a disposição do governo, né, em tratar de maneira séria, né, os pleitos dos trabalhadores, e saber que um pouco aquele jargão, ou seja, nada é fácil, nada é simples e nem barato. E os deputados, melhor do que nós, sabem efetivamente que essa questão das restrições orçamentárias e financeiras não é retórica do governo, não é retórica do MGI. Efetivamente, existem esses constrangimentos, e, na medida do possível, temos que trabalhar com o que temos, com o que é a realidade. Não é verdade que o governo privilegiou categorias, digamos, com maior poder de pressão, como o caso das forças de segurança. Os primeiros acordos que foram realizados foi a carreira da FUNAI, da ANM, Agência Nacional de Mineração, os ATPS, a TI. E essa semana firmamos acordo também com o PGPE, os planos correlatos, PECs, e também com o PST. Enfim, estamos buscando dar um tratamento equilibrado, buscando mesclar as demandas das várias categorias. Lembrando que, quando chegamos, haviam cerca de 80 pedidos de instalação de mesas. Conseguimos aglutinar mesas que tinham perfis e estrutura remuneratória parecida, reduzindo esse número para 40, né? E dessas 40, já conseguimos concluir 16, né, com termo de acordo, e as demais continuam dentro desse compromisso que assumimos de até julho concluir esse processo. E, por falar em processo, os colegas sabem que efetivamente se trata de um processo, né? Não significa que, caso as categorias resolvam reconsiderar a sua posição e aceitar firmar um acordo nesse momento, não significa que está encerrado o processo. Nós efetivamente dividimos em duas etapas. Vamos dar um olhar de prioridade à questão salarial, né, que efetivamente reconhece, né, a situação até de penúria, né, de parte, enfim, das categorias, e promovendo, dentro dos limites possíveis, a reestruturação de STEPs, da estrutura remuneratória, os reajustes, enfim, até 2026, e reafirmando aqui um compromisso. Efetivamente, o governo Lula reafirma o seu compromisso com a educação pública. E, do ponto de vista salarial,
o compromisso de, durante o governo Lula, nenhuma categoria terá perda para a inflação. E os reajustes que estamos trabalhando agora, os parâmetros que estamos trabalhando até agora, recompõem toda a inflação do período do governo Lula e recupera, inclusive, parte daquilo que os companheiros reconhecem, que na falta de diálogo, no desmonte da educação e de outras carreiras também, sem diálogo, foram se acumulando. Então, parte dessas perdas, inclusive, estão sendo recuperadas e a garantia de que, durante o governo Lula, não haverá perda para a inflação. O segundo momento é justamente retomar a questão da negociação, da reestruturação das carreiras, né? E os companheiros sabem perfeitamente a importância do diálogo e da capacidade de trabalho que foi demonstrada no GT da educação. Em 30 dias, uma série de propostas dentro de um tema tão complexo foram elaboradas, muitas delas estão sendo implementadas e as demais serão retomadas nesse segundo momento ao qual me refiro. Mas que nesse momento a prioridade é até julho instalar todas as mesas que ainda faltam, concluir as negociações em cursos, para em seguida retomar a agenda da reestruturação e da qual faz parte aquilo que já citei aqui, um esforço, uma iniciativa da SGP com SRT e com o SET, né, de elaborar uma proposta de reformulação, de reestruturação ampla das carreiras e com esse olhar, sim, importante e decisivo e prioritário na área da educação e tantas outras carreiras que, de forma semelhante, hoje estão submetidas a uma situação que foi, infelizmente, conduzida no governo dos últimos 7 anos. Então, Gustavo e Risonilda também, dialogando com vocês, eu acredito, sim, de que a compreensão sobre os limites e a impossibilidade do atendimento imediato, enfim, das demandas, mas um compromisso de que dentro de um processo que está em curso, efetivamente daremos conta disso. E, Gustavo, não tenha dúvida de que, a exemplo do que foi o GT no MEC, também a questão da reestruturação será tratada com a devida atenção e o equacionamento de tudo aquilo que é possível dentro do médio prazo estarmos implementando. Então, quero terminar agradecendo muito aí a oportunidade desse diálogo e seguimos em frente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Mário. Eu queria, não tem mais, todos fizeram considerações, eu estava preparado para fazer uma fala um pouco maior, mas como assumi aqui a presidência no lugar do Glauber, só vou fazer algumas considerações para não avançar em qualquer dimensão que possa produzir novos diálogos aqui. Eu devo ter feito nesses 3 meses muitas e dezenas de reuniões internas. Eu não represento aqui o governo e eu não sou líder do governo. Eu represento, na minha bancada de 68 deputados e da federação, 81 deputados, a coordenação de um núcleo da educação e por isso que cumpri esse papel. Então, mas fiz muitas mediações, muitas reuniões com ministra, com o ministro, com o governo, coordenei várias reuniões com muitos deputados do PSOL, do PDT, do PSB, do MDB e do PT, principalmente desse campo, que estavam envolvidos, e a maior parte desses parlamentares tem relação e base com os institutos e com as universidades. Então, estou muito tranquilo nesse processo, e quando o Carlos, inclusive, legitima um pouco esse meu papel, não tenho tanto poder assim, Carlos, mas sempre tentei, nesses 3 meses, fazer mediações. O primeiro dia que eu, entre tantas reuniões que participei na base, em Araranguá, lá no Instituto lá do Sul Catarinense, quando eu ouvi técnicos dizendo que eles estavam fazendo bico, ou professores estavam fazendo bico, ou estavam deixando a instituição federal, ali eu vi a legitimidade da greve, a legitimidade do movimento, e aqui, Ivanilda, inclusive, dar visibilidade aos invisíveis
que são os técnicos administrativos. Portanto, se tem já uma conquista desta greve, é efetivamente a transformação desse sujeito político, que são docentes, que são técnicos administrativos, nesse debate contemporâneo, que nós vivemos períodos mais complicados da visibilidade e da constituição de identidades pelo movimento sindical. Não vou nem falar do movimento sindical privado, que nós somos profundamente e estruturalmente derrotados, não só na reforma trabalhista, que tirou direito dos trabalhadores e trabalhadoras, mas tirou o direito de se organizar, quando eles desmontam a estrutura sindical na área privada. E resistimos aí quase 5 anos da PEC 32, e esse fantasma sempre aparece aqui no atual presidente e na atual correlação de força aqui no Congresso Nacional. Esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto é, do início da greve até agora, esse processo na relação com o governo produziu avanços, produziu possibilidade de narrativa e de discurso de alguma vitória, ou produziu derrota. Portanto, entre vitória e derrota, há um meio termo nesse processo. Eu escrevi, literalmente, uma palavra da Ivanilda, a palavra avanço e a palavra vitória. Mais parcial, e por isso a necessidade da continuidade da luta na fala da Ivanilda, para não ficar só e ser justa, e só justa. Falei de avanço. Sei. Então, eu fico contente dessa expressão, porque lá no final eu termino a minha fala nessa construção. Eu queria fazer uma fala de mérito aqui, 2 pontos de mérito. Nós temos 2 opções políticas aqui. Disputar o governo, e acho que o Gustavo foi feliz numa das falas tuas, de um governo de coalizão, governo disso, governo daquilo. Esse governo é disputado. Ele é disputado pela correlação de forças que permitiu a vitória dele. Não é um governo de esquerda, é um governo que se disputa cotidianamente ele. Portanto, se nós configurar desta forma, a gente disputa ele ou elege ele como inimigo. Essa é uma opção política que cada um faz. Elege e disputa e faz os movimentos, inclusive a greve, para disputar, para buscar direito, para avançar nos direitos, ou elege como inimigo. Ok? Essa é uma opção política, que cada liderança sindical tem a responsabilidade para a sua história. Segundo, quando eu falava para um setor aqui dessa semana da agricultura, que eu temia que o principal inimigo deles não era o governo, mas era o Banco Central, e o Banco Central do Campos Neto, ele sim é rentista, esse sim é entreguista para o setor financeiro e que manteve em 10,5. Manter 10,5 significa 102 bilhões que o governo vai deixar de receber e vai pagar esse ano. E se continuar essa política até o final do ano, nós vamos ver o quanto vai custar de pagar a dívida pública nessa famigerada política financista de Banco Central, que não tem autonomia na relação com o governo, mas tem subordinação e ajoelhamento ao setor financeiro rentista nesse país. Se nós eleger esses caras como inimigo, fica fácil nós enfrentar junto e temos um ponto em comum aqui. É quem sei efetivamente, na política monetária, hoje no país, quem é nosso principal inimigo das políticas públicas, do conjunto das políticas públicas. E o desafio que nós temos, votar um orçamento próximo ano de aumento dos recursos para as universidades e para os institutos. Você tem um ponto que nós vamos lotar aqui, essa Câmara e o Senado, é final do ano, quando vai definir emendas. Na minha Comissão de Educação, nós botamos 2,5 bi. O relator do PL arrancou os 2,8 bi, e aqui não conseguimos mobilizar mais que 5 dirigentes de universidade no final do ano. E nós perdemos os 2,0 bi. Tentando agora recuperar por PAC, por pressão da mesa de negociação, e parabéns, porque aqueles 400 milhões que está indo para as universidades do custeio veio da mesa de negociação, veio da greve. Eu fui testemunha e mediei essa construção. E sei de onde saiu os 400. E sei de onde saiu. Não preciso aqui fazer
nem dizer de onde, porque poderia ter uma outra interpretação do esforço que nós, inclusive, brigamos para que pudesse ter esse recurso e saiu de um outro orçamento da área educacional. Terceiro ponto é em relação aos institutos e universidade. Tem uma divergência que eu divergi desde o primeiro dia da greve num discurso. E aí quero pedir a generosidade de vocês de entender, por isso aqui é o jogo da democracia. Na democracia, eu sempre fui e continuo extremamente convicto da expansão de institutos e universidades públicas nesse país. Quando o golpe de 2016, que muitos não perceberam que ia ter golpe, um ano antes eu disse que ia ter, e do retrocesso que nós tivemos 6, 7 anos, eles tiraram o orçamento, tiraram o salário, 0 em 2016, 0 em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 0 de aumento para os servidores públicos federais, mas eles não conseguiram destruir os institutos e as universidades. Eles privatizaram Eletrobras, privatizaram um monte de coisa. Não conseguiram privatizar instituto e universidade. E não vão conseguir, porque tem uma base social brasileira da sociedade que legitima os institutos e as universidades. Nesse sentido, eu sou a favor de consolidar e expandir. E quando nós discutimos 100 novos institutos, nós arrancamos 1,4 bi, além dos 2 bi, por causa da expansão. Senão não teria 1,4 também. E no debate da expansão de 2,5 bi, que a gente arrancou 3,9 bi, porque tinha falta de laboratório, falta de coberto, falta de biblioteca que está improvisada, falta de refeitório, falta de prédios em tantos institutos e universidades. E, portanto, quando a gente também colocou no PAC esse 5,5 de estruturar, porque tem no meu estado de Santa Catarina, tem um esqueleto na Universidade Federal em Joinville, tem prédio alugado, em Araranguá é prédio alugado, em Blumenau é prédio alugado. Ou seja, tem muita estrutura para ser consolidada nessas instituições existentes. Mas eu não posso imaginar de não expandir nada e nós tivéssemos só 140 institutos federais, provavelmente 90% dos técnicos e dos professores dos institutos não estariam em greve, porque 90% vieram das expansões. Portanto, esse sujeito político que se fortalece no movimento sindical é fruto e filho da própria expansão. É filho da própria expansão. E os pobres da periferia querem Instituto Federal, os pobres desse país querem universidade pública, pela qualidade que tem, com todas as dificuldades que tem, com todas as contradições que tem. Hoje, todas as demandas que vocês apresentam, ainda tenho orgulho de ver os meninos e as meninas formados nos institutos e nas universidades. Porque no setor privado que se paga mensalidade, a qualidade é questionável. Não vou nem discutir EAD, que isso é uma coisa criminosa que foi feito com esse país. Formar professores em EAD, imagina o que vai acontecer no futuro próximo do nosso país. Então, tem muitos enfrentamentos necessários, muito investimento necessário, e eu quero continuar nesse papel de mediação, sim, Carlos, Gustavo, e, ao mesmo tempo, chega também no momento, e aí a minha responsabilidade ética e política, que até hoje eu desempenhei um papel de mediação. E por isso que, quando a Anderson pediu para mim assinar a carta, eu conversei com as lideranças e disse, se eu assino a carta, eu me coloco do lado da greve e não tenho mais papel de mediador. E fiz uma conversa bem interessante, muito ética, muito respeitosa, e eu perderia o papel de mediador. Se o pessoal da greve queria que eu me somasse à greve, eu perderia qualquer possibilidade de continuar as negociações e o diálogo com o governo, e acredito, quando veio a discussão dos STEP, que eu não imaginaria que teria essa possibilidade, e eu achava que dava para avançar um pouco mais ainda nas STEP. Quando veio a questão de valores e competências, no primeiro lugar não tinha nem diálogo, e foi os parlamentares junto na mediação com vocês, tanto de parlamentares do PSOL, do PDT, do PSB, do PT, que mediaram e colocaram com mais força essas demandas que vinham nos bastidores de reuniões todo dia aqui de vocês. Todo dia de vocês. E a gente diz, tem que discutir progressão, tem que discutir com os técnicos administrativos que o topo da carreira tem que antecipar para resolver o problema da injustiça.
Se tu põe de 22,5 anos, tu traz para 18 anos, e depois no processo de negociação tu pode trazer para 15 anos, dentro dos 15 anos o processo de aumento da carreira, se o topo antecipa, tu antecipa a possibilidade da progressão mais rápida para você chegar ao topo. Por causa dessas injustiças que tem que reconhecer, Então, eu estou falando aqui, de forma muito ética, de como a gente continua a luta política. E eu participei de muitas greves, eu coordenei uma greve de 53 dias. Só acabou porque eles tocaram fogo no centro financeiro da universidade e nos responsabilizaram. Então, a decisão de continuar a greve é democrática, é autonomia. Agora, ao mesmo tempo, eu faço uma avaliação que vocês devem fazer. Chega a determinado momento, se é o limite ou não, a greve pode ajudar a avançar mais ainda. Ok? Pode avançar mais a negociação. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode terminar como derrota para o próprio movimento sindical. O movimento sindical, a Andes, e aqui o Sinazef que está aqui, Fazubra, eu convivo com vocês há muitos anos, e essa avaliação política vocês têm que fazer, não é nós, não somos nós. É a avaliação da Ivanilda. Eu acho que vocês não conquistaram o que vocês merecem. Ponto. Segundo, a legitimidade da continuidade da greve é a decisão democrática das categorias. Terceiro, qual é a disposição de eleger um governo em disputa ou um governo como inimigo? Isso define a decisão política de vocês. É a decisão política de vocês. Portanto, a luta continua todos os dias e nós vamos continuar. Porque esse Brasil está polarizado e calcificado. Não tem diferença quase nenhuma hoje, depois de 1 ano e meio de governo, com o que foi no dia da eleição. Se botar 2 candidatos da extrema-direita e alguém do campo democrático progressista, vai dar a mesma coisa. Então, nós estamos diante disso. Então, eu não estou dizendo aqui que vocês têm que terminar a greve, não estou dizendo que não tem que... Eu só estou dizendo que nós temos que chegar a um momento de mediação, e aí que eu quero argumentar, nós, das nossas bancadas, chega um momento que a gente vai ter que se posicionar em relação ao que aconteceu até agora. Eu até hoje fiz mediação. Vai chegar um momento que nossas bancadas vão se posicionar a favor ou contra a posição do governo. Ok? Porque não tem como a gente não ficar somente no papel de mediador. Então, eu posso, em determinado momento, já me posicionar junto com as nossas bancadas sobre a posição do governo para definir que, no processo de debate, de discussão e luta, a gente continua lutando. Então, vocês me conhecem, estou 13 anos aqui, a educação tem sido uma causa, fui relator de muitas matérias aqui, sou um grande lutador para ter a segunda Universidade Federal, que o Haddad era contra. Ele queria só Instituto Federal na minha região, e eu disse que nós queríamos Instituto e Universidade. No dia que o presidente assinou a criação da segunda Universidade em Santa Catarina, o Fernando Haddad disse que foi criado a Forceps, e eu disse sim, foi luta social, foi luta popular, foi luta dos pequenos, dos pobres. E anos depois, ele fez autocrítica pública e disse que a nossa Universidade Federal era uma experiência exitosa e vitoriosa, até porque cada um dos alunos que entram lá, 90%, inclusive no curso de medicina, é oriundo de escola pública. Porque lá o critério para acessar a universidade pública é 7 a nota máxima do Enem e os outros 3, quem estudou no primeiro, segundo e terceiro ano da escola pública. Cada 40 alunos que entram em medicina, 36 são oriundos de rosto de negro e de negras, da periferia, de pobres, do Brasil inteiro. Me emocionei quando uma menina de Minas Gerais está fazendo na minha universidade, na nossa universidade de medicina, e queria muito que eu fosse para Minas Gerais conhecer a família dela, do Movimento Sem Terra, de uma assentada, ter o direito de estudar numa universidade pública. E são vocês que fazem a universidade pública, são vocês que fazem o Instituto Federal. E eu que fiz uma lei de bolsa de estudo, quando lá do Sul, que está o nosso menino lá do Sul catarinense, que eu tenho o maior orgulho de ter feito, um servente pedreiro perguntou para mim, você que fez essa lei da bolsa de estudo, sim,
Eu disse, eu deixei de ser pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da minha universidade para fazer a luta política. E ele diz, eu ganho um salário mínimo. Minha filha está se formando de arquitetura porque teve 4 anos e meio essa bolsa. Seu Pedro, dá um presente para mim, vai na formatura da minha filha, para ela te conhecer, para minha mulher te conhecer, de um sonho que a gente realizou. Eu estou dizendo isso com maior sinceridade, porque vocês sabem o que vocês pegam, os meninos e as meninas, nas nossas instituições, principalmente nos institutos federais, e o que vocês transformam. Por isso, Ivanildo, por isso, Carlos, por isso, Gustavo. Tenho divergência, a tua posição sobre o rentismo e tudo, eu acho que o inimigo não é o Lula, mas é o presidente do Banco Central. Mas nós continuamos na divergência, conciliando e dialogando. Eu acho que vocês transformam a vida de milhões de brasileiros. Por isso, sou a favor da universidade pública, dos institutos federais, quero expandir. Fui o responsável pelos 3 institutos em Santa Catarina agora, porque mobilizamos a sociedade como um todo. Quero mais, quero 1.000. Quero 1.000. E quanto tiver 1.000, vai ter mais gente lutando pelos direitos que vocês acreditam hoje. Vai ter mais greves no futuro para lutar pelos direitos de vocês. Então, essa é a minha posição sincera, honesta, de mediador. Então, Carlos, eu estou com um avião às 2h da tarde. Se eu puder conversar logo em seguida aqui um pouco, começar pelo menos essa conversa. Eu estou semana que vem aqui também. Vou coordenar o 10º ano do Seminário Nacional de Educação. E vai vir um novo plano nacional. Então, vou estar aqui semana que vem também, mesmo que tem São João, provavelmente vai ter pouca gente aqui, eu vou estar aqui. Estou com a disposição aí de dialogar com vocês. Muita força, continuem a luta, não desistam nunca, e temos grandes pontos em comum, e nesses pontos em comum nós avançamos, e eu tenho orgulho de ter ajudado a construir tantos institutos e tantas universidades públicas de um cara que não tem nem universidade. Obrigado. Gostaria de agradecer a participação dos nossos expositores que muito contribuíram para os debates. Bem-vindo sempre a essa casa, é a mais democrática desse país. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião. Antes, porém, gostaria de convocar deputadas e deputados, membros desse colegiado, para audiência pública para debater a rede de atenção psicossocial a ser realizado no próximo dia 25 de junho, terça-feira, às 10 horas, neste mesmo plenário. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Bom dia a todos.